Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Exos. Meu nome é Paulo Thunderbolt Leomil, asterístico. E aqui comigo, em loco, Bicho Emo. Não, é Humberto mesmo. E do nosso link direto ali, eu já ia falar Liga da Justiça, falei totalmente errado, quase, né? Quase. Lá da Torre dos Vingadores. Pode ser. Aqui é o Vitor X, galera. Bem, gente, esse episódio nós vamos falar finalmente do filme Thunderbolt, asterísticos, né? Asterístico, que está no cinema, né? Já tá aí com um recorde, se não me engano, já ultrapassou 369 milhões de dólares de bilheteria, tá? Então nós vamos começar a falar sobre o que esse filme representa para o universo Marvel, essa nova fase, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Vamos trazer histórias dos quadrinhos, né, com o nosso especialista aqui, Vitor. Mas antes de tudo, roda a vinheta sinopeira. Momento sinopeiro, Vitor X. Depois de se ver presos em uma armadilha mortal, uma equipe não convencional de anti-heróis deve embarcar em uma missão perigosa que os forçará a confrontar os campos mais sombrios dos seus passados. Só isso? Acabou? Bom. Não, Vitor, faz um com as suas palavras aí. Não, vamos melhorar esse trem. O estagiário foi bom, não. É, preguiçoso. Seguindo a nova Viúva Negra e Helena Belova, vemos a construção de um novo grupo de super-heróis que tem que lidar tanto com seu passado e seus problemas pessoais, quanto com uma nova ameaça vindo da Condessa Bella Fontaine. É bem melhor. Melhorou. Acho que já foi muita confusão. Bem, gente, vamos falar assim, esse é o, digamos assim, ele foi o segundo filme. Se eu tivesse tempo pra escrever uma sinopse, eu escrevia melhor, né, velho? Você pega esse emprego fácil, Vitor. Você desbanca essa pessoa aí tranquilamente. De improviso você foi bem, você foi bem mesmo. Pois é, dá meia hora pra você ainda fazer a sinopse melhor. Mas, gente, esse é o segundo filme, né, dessa nova fase, né? Lembrando que a gente já teve um episódio que a gente falou sobre o Capitão América 4, né? O Admirável Mundo Novo. Esse aí, já que a gente teve o Hulk vermelho, né? Trouxe algumas questões. Esse filme fala um pouquinho, né? Dá uma relembrada um pouquinho desse filme, né? Eu queria até trazer assim, quais são os filmes ou séries que a pessoa precisa assistir para poder assistir o Thunderbolts asterísticos. Vamos lá. Precisa mesmo? Precisa, porque a gente sabe que existe uma pirâmide, né? Tem a pirâmide. Tem uma pirâmide. Mas esse filme você sustenta sozinho. Você pode chegar lá e assistir sem problema nenhum. Eu acho que não precisa. Se você quiser saber sobre o passado desses heróis, tem uma sequência da pirâmide mesmo, da Marvel. A Marvel fez isso. Só que desta vez é engraçado porque as pessoas criaram essa... Isso aí que você falou tá meio fazendo parte aí do imaginário popular, que você tem que assistir toda a cadeia para você entender o filme. Porque quando você for assistir Ultimato, você precisava ter um entendimento do que estava acontecendo. Mas se você assistisse só os filmes do Homem de Ferro, por exemplo, você não precisava é uma sequência, claro, 1, 2, 3, você iria assistir, mas não precisava assistir dentro do contexto para chegar em Ultimato. Quando as pessoas falam que o gênero de herói cansou, eu acho que uma das coisas que as pessoas meio se cansaram é essa obrigatoriedade imposta para elas mesmas de ter que assistir tudo para você entender tudo. Se quiser assistir só o filme do Pantera Negra, você assiste. Ele se sustenta por si só. E se você quiser entender de onde que veio essa viúva negra que aparece no Thunderbolts aí, você vai ter que assistir toda a pirâmide inteira até chegar lá atrás. Não precisa. Você assiste apenas o filme da Viúva Negra anterior ou nem assiste e assume que ela é uma heroína. O filme da Viúva Negra é interessante, mas eu também acho que ele não é imprescindível. Eu acho que o único personagem ali que pode criar uma confusão
é o que faz ali o papel que parece... o cara tem um escudo igualzinho do Capitão América. Quem que é esse cara ali? É o único ali que talvez quem nunca viu... Porque a outra, assim, é uma espiã. Os outros são assassinos, né? Você tem a assassina lá, fantasma. Você tem a outra que é a treinadora, que aparece, né? Você tem as outras personagens ali, né? Querendo ou não, também o Guardião Vermelho. Você tem uma história ali dele ali vendo o filme dele ali na Praça Vermelha, né? Então, assim, você tem um background. Mas o cara que faz, eu esqueci o nome dele agora, o ator... Né? É o único personagem que, na minha concepção, pode gerar alguma dúvida no pessoal. Apesar que... O ator ou tem o personagem? O personagem. Eu tava querendo lembrar o nome do ator. O Yacht Russell. Isso. Filho do Kurt Russell. Filho do Kurt Russell com a... Eu esqueci o nome dela. Com a mãe dele. Com a mãe dele, é importante essa... Com a Meg Ryan. Meg Ryan. Não é Meg Ryan, não. Você fala com certeza, o cara cai no buraco. Não é Meg Ryan. Na hora eu falei que não é... Não sei o que, Goodberg, não sei, uma coisa assim. Ela com muito famosa. Não é ela também, não. Não importa, mas é uma pessoa... É uma outra atriz. É uma pessoa que fala, o pessoal fala muito como é que quando são os filhos de atores que estão ganhando projeção, é os... Sei não. Vamos voltar. Mas vem cá, mas o negócio é o seguinte, é o único personagem, apesar que tem uma cena muito legal ali dele, que quando ele esbarra ali no Sentinela, né, e tem aquele passado, ele tá vendo lá as notícias, que tem ali dá uma entrega. Mas é o único assim que pode causar uma confusão. E a galera fala, né? Você teve o escudo do Capitão América e você matou um cara em praça. E ele vê lá de herói a vilão, a desastre, decepção. Mas vamos lá, vamos listar. A mãe dele chama Goldie Hawn. Isso. Agora, o negócio é o seguinte, se você pensar qual deles tem que saber mais do passado, é o Buck. Uhum. Que o Buck você vai ter os filmes do Capitão América, né? E você vai ter a série do Falcão e Soldado Invernal. Isso. Que aí você já mata o Capitão América do Yacht Russell também. Do agente americano. E é o mais fácil, porque é o único personagem que tá desde a primeira fase, né? Se você viu algum filme desse universo Marvel, você pode já ter passado ali pro Buck. É o único personagem que está desde a primeira fase. Vamos lá. E ele tá num dos melhores filmes da Marvel, né? Melhores filmes, que é o Capitão América, Soldado Invernal, então, Guerra Civil. Então, assim, o que você tem que assistir? E aí nos filmes do Ultron, do Thanos lá. Ele ainda tem sempre umas participações de final das cenas pós-crédito também. Essa turma toda aí apareceu em cena pós-crédito quando a Della Fontaine saiu recrutando todo mundo, né, nas séries todas. Então, vamos lá, minimamente, por causa do Buck, porque o Buck aparece em mais filme, minimamente teria que assistir o Falcão e o Soldado Invernal, o filme da Viúva Negra. Lembrando que é série, Falcão... É uma série, A Viúva Negra é filme, mas ele... Filme do Homem-Formiga e da Vespa, que aparece a fantasma. Que tem a história dela, Isso, né? Homem-Formiga e da Vespa. Cara, você acredita que eu não lembrava de onde que ela tinha? Assim, eu falei, gente, de onde que essa mulher era mesmo? Não me veio. Acho que tipo, assim, foi um filme que não foi tão importante. Ela foi uma que realmente estava completamente sumida e resgataram. Porque ela tem poder. Eles deram uma nerfada nela, né? Deram. Toda hora tinha alguma coisa que inibiu os poderes dela. Ela tem poder demais. Mas no final do filme ela foi meio nerfada, né? No final do filme da Vespa lá. Acho que não. Acho que porque é difícil você lidar com uma personagem que faz o que ela faz. Ela ia resolver os problemas muito fácil. Aí eles toda hora tinham alguma coisa, um equipamento que inibia o poder dela. Isso aí eu achei meio mais ou menos. Cara, é porque não adianta. É porque tem coisas, quando você nerva um personagem, tem que ser bem feito. E a gente vai falar disso. Porque eles conseguiram ter um problema, eles, tipo assim, quando eles apresentam... Depois vamos falar sobre isso. Mas me lembro que eu vou puxar isso quando a gente estiver mais dentro do filme aí, que tem uma coisa que eu achei muito bom, uma solução que eles deram pra tratar um personagem muito poderoso. Mas é isso, não são só esses três, né? Porque aí tem o Viúva Negra, que você mata 3 personagens, o Viúva Negra, o filme... que foi direto pro streaming na época que tava em pandemia, né? Então teve essa o Falcão, Soldado Invernal,
E o lá né? É nele. Homem-Formiga e Avesso. Homem-Formiga e Avesso. Pronto. Aí você mata, você pega... Você vai entender na plenitude, mas que não é tão necessário assim. Na verdade, de cara você percebe que vamos botar, os personagens ali, eles estão atuando como mercenários contratados pela mulher do Seinfeld. Não adianta. Vai ser sempre assim. Não é massa que ela não tem o nome dela, não. Tem o nome daquela mulher do Seinfeld. É igual o George, aquele careca do Seinfeld. E o Seinfeld só tem no Seinfeld. E eles estão sendo utilizados para fazer uma agenda paralela para o governo, né, o que seria um paralelo eles fazem uma um CIA de serviço super-heróis. sujo, né? Uma CIA que atua fora faz uma coisa muito maior, assim, secreta de operações que não podem vir à mídia, né? E eles são, no fim das contas, ela está sendo exposta porque tem uma pressão política muito grande e eles vão fazer uma queima de arquivo. Então, assim, dá para assistir por si só, dá. É importante você saber os detalhes lá do Capitão América, que deixa de ser Capitão América e tem um escudo parecido com o Capitão América. Passa, não precisa. Tipo assim, se você quiser entender... É o que eu falei, é o único que pode gerar alguma confusão. Que pode gerar uma confusão. Mas assim, eu concordo com você, que pode gerar mesmo. Mas se o cara quiser, tipo, não assistir, tá bom? Porque teve muita gente que assistiu Ultimato. Quem que é aquele cara ali? Porque não viu nenhum filme dele. Não, nenhum. Então assim, sabe quem que é o Homem-Aranha e o Thor, o Homem de Ferro. O resto não tem nem ideia. Então o Hulk, tem um Hulk. Ver o Hulk vermelho vai ficar entendendo nada, né? Então, mas esses... o Thunderbolts, ele veio... Asterisco. Ele veio mais uma vez do universo quadrinho e para isso a gente tem o nosso especialista em quadrinhos, o Vitor, que vai falar quem eram os Thunderbolts, quem são os Thunderbolts no universo de quadrinhos. Vamos pontuar, para a gente poder entender direito de onde está vindo os Thunderbolts. Que a origem é um pouco diferente. Vamos falar muito, né? A origem é totalmente diferente. Vamos lá, vamos começar pela concepção. No universo da Marvel, teve uma saga que se chamava Massacre. O professor Xavier apagou a mente do Magneto depois que ele tirou a adamante dos ossos do Wolverine, levando o Wolverine a quase morte, e ele virou um estado animalesco e tal, e criou uma outra história. E limpou a mente do Magneto, né? O Magneto ficou sem memória, sem nada. Só que quando ele fez isso, toda a raiva, todo o ódio que o Magneto tinha, tudo que ele passou ali, passando em campo de concentração, a raiva que ele tinha, ficou escondido dentro da mente do Xavier, como se fosse um embrião, uma criatura ali. E ele foi se alimentando de energia psíquica, e em certo momento ele tomou controle do Xavier e criou essa criatura de força psíquica chamada Massacre, que ela tem tantos poderes psíquicos quanto poderes magnéticos. Ninguém estava conseguindo parar ele. Aí juntou os Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men, um monte de gente para lutar contra o Massacre. E nessa luta, eles iam perder. Aí o Franklin Richards, filho do Senhor Fantástico, né, do Quarteto Fantástico, ele cria um universo de bolso, um universo compacto, um outro universo, onde manda para lá os Vingadores e o Quarteto Fantástico. E a Terra principal, a Terra 616, fica sem esses heróis. Esses heróis parece que eles morreram na luta contra o Massacre. Só que, na verdade, eles estão vivos nesse outro mundo aí. Essa iniciativa, nos quadrinhos, passando para o mundo real, ela não teve uma aceitação boa. Aquele desenho do Capitão América, do Rob Liefeld, né? Rob Liefeld? Agora eu estou confundindo. Sei lá, vocês estão lembrados. Foi feito nessa época aí. Horrível. E as histórias não eram tão boas assim, não conseguiu pegar esse novo universo. Eventualmente, os heróis voltaram para o mundo normal mesmo. Mas antes deles entrarem nesse vácuo aí que ficou de super-heróis, apareceu um grupo novo de super-heróis chamado Thunderbolts. Só que, na verdade, os Thunderbolts eram os mestres do mal. Do mesmo
jeito que a Liga da Justiça tem a Irmandade do Mal, que é o principal grupo de vilões contra ele, e lá vai ter um vilão ou mais de cada herói. Por exemplo, vai ter o Lex Luthor do Superman, o Zarro do Superman, entendeu? Vai ter o Coringa do Batman, o Charada do Batman, e por aí vai. Então, os inimigos dos heróis que fazem parte da Liga estavam ali. O conceito dos Thunderbolts não, desculpa. O conceito dos Mestres do Mal era parecido. O Barão Strucker, né? Ele montou o Barão Strucker, não, desculpa, o Barão Zemo. Ele tem muito barão na marca. Tem o Barão Sangue, Barão Zemo, Barão Strucker, Barão... Barão. É. Mas o Barão Zemo, ele que era o líder dos Mestres do Mal, ele tem essa ideia de criar um grupo de super-heróis composto por super-vilões disfarçados para poder ganhar o poder. Eles, com os heróis, eles iam ganhar acesso às coisas, confiança da população, confiança do governo, e por trás eles iam fazendo o que eles queriam. Então, eles apareceram pela primeira vez na revista do Hulk em janeiro de 1997, como herói. E foi muito bem legal, foi muito bem pensado, porque eles apareceram já salvando a coisa, é um grupo de heróis ali salvando a coisa. E no começo eles eram formados pelo Barão Zemo, que usava o uniforme do Cidadão V, que era um herói antigo que lutou na Segunda Guerra Mundial, inclusive junto com o Capitão América. Ele falava que era um descendente desse cara. Aí tinha a Meteorita, que na verdade era a Rocha Lunar. Tinha o Match 4, que era como se fosse um homem de ferro, né? Mas a armadura dele fazia mais alusão a avião do que era o Besouro, né? A Soprano, que era a vilã Colombina. O Atlas, que é este grandão que é atrás, que o Humberto tinha perguntado fora da tela, né? Que era o vilão Golias. O Tecno, que na verdade era o vilão Armador. E eles, personagens, começaram a realmente, eles combatiam o crime, derrotavam outros vilões, mas com objetivos por trás ali. Aí o que aconteceu? Entrou uma heroína adolescente pro grupo, meio que assim, eles não tiveram como eles não deixar ela entrar. Chamava Jolt, que ela tinha poderes elétricos e tal. E aí a presença dela no grupo, e principalmente a Soprano, que era colombina, elas começaram a questionar a questão de vilão que eles tinham ali. E começaram a querer realmente fazer o bem. Começaram a sentir bem fazendo as coisas certas. Aí acabou que o Besouro, né, também foi pensando nisso, o Golias, que era o Atlas também, o Armador. Só meteu a Rocha Lunar e o Zemo, que a princípio continuava querendo ser vilão mesmo, né? E aí isso acabou causando uma racha no grupo lá e tudo. Então, assim, os Thunderbolts, tem muita gente que fala assim, é o Esquadrão Suicida da Marvel. Depois eles até usaram uma ideia dela. Mas na ideia original, não tinha isso. Na ideia original, era um grupo de vilões que se passavam por heróis, aproveitando o vácuo do sumiço dos dois maiores grupos, pelo menos mais populares, né? O grupo de super-heróis, que eram os Vingadores e o Quarteto Fantástico, para ganhar confiança da população e fazer o que eles queriam com o mundo, dominar o mundo. A ideia era essa. E aí, eles fazendo a coisa certa, eles acabaram querendo se redimir e continuar fazendo a coisa certa. Então, assim, a história é muito boa, cara. O quadrinho é excelente. Aconselho todo mundo a ler, principalmente essa parte inicial. E durante muito tempo foi isso. Entraram outros personagens, saíram, eles acabaram ficando contra o Zemo e a Meteorita e colocaram a Rocha Lunar, né? E colocaram eles para fora do Thunderbolt. E viraram um grupo de super-herói mesmo e tal, e ficou, tipo assim, inclusive, um deles que tinha uma pena que tinha que cumprir, ele se entrega e vai pra cadeia. Então, assim, eles passam um caminho de redenção mesmo. Depois de um certo tempo, a equipe acaba, e aí o Gavião Arqueiro, depois que tinha voltado, né, os heróis lá desse mundo paralelo, ele se junta a Soprano, e sob a tutela da SHIELD, eles
eles montam esse grupo de Thunderbolts agora usando vilões mesmo para poder diminuir a pena deles trabalhando para o governo. Aí passa a ser a concepção parecida com o Esquadrão Suicida. E já teve várias versões. Essa com o Gavião Arqueiro sendo líder, teve outras que o Luke Cage foi o líder, teve outras que o Thunderbolt Ross, como o Hulk Vermelho, foi líder. Essa do Ross foi até legal, que era o Hulk Vermelho, a Elektra, o Deadpool, o Justiceiro e o líder fazia parte dessa equipe. Só que o líder estava com a radiação gama que alterou para vermelho também. Então, se você olhava assim, todo mundo tinha um uniforme vermelho, ou vermelho e preto e tal, tinha até uma identidade visual parecida. Né? Mas basicamente é isso. A história é muito longa, né? Desde que foram criadas até hoje, tiveram várias versões. Você pensa em revista mensal contando isso aí direto, né? Mas desde 97 para cá, quase sempre teve uma versão dos Thunderbolts. Inclusive, a versão mais nova, ela é chamada de Novos Vingadores por causa do filme. E o líder é o Bucky de novo. Que, entendeu? Inclusive, foi um grande spoiler que o pessoal do marketing deu assim que lançou o filme no cinema, né? Na hora que entrou no cinema, eles começaram a botar aquele negócio deles rasgando o cartaz lá do Thunderbolt, tá lá Novos Vingadores, né? Foi bem na semana de estreia, estreou, eles começaram a divulgar essas artes. Então, basicamente isso. Não vou entrar na história de cada um, mas mudou o caminho de vários personagens. A Colombina, que era uma vilã recorrente, ela virou uma heroína confiável, inclusive. Foi líder de grupo de Vingadores, foi líder dos Thunderbolts várias vezes. Desses caras, teve Golias que se sacrificou para poder salvar o mundo, salvar outras pessoas, morreu como herói. Né? O cara que era o Besouro virou o Match 4, depois Match 5, Match 6, Match 7. E aí ele também continua como herói, o Armador também. Então, assim, Vitor, uma pergunta que o pessoal que tá ouvindo a gente, que não conhece os quadrinhos, vai te perguntar. Nos personagens que estão no filme, eles nos quadrinhos participaram dos Thunderbolts? Alguns deles? Em algum momento, eu acho que o único que não participou foi o Guardião Vermelho. A Fantasma, né, no quadrinho é o Fantasma. Ele já foi parte. E a Taskmaster, que morre rapidinho no filme, né? No quadrinho é outro Taskmaster, ele também não fez parte. Agora, tirando isso... Não, o Taskmaster já fez sim, quando era o Luke Cage. Eu ia falar também que ele fez parte. Eu ia falar assim, ele não tá ali no desenho, inclusive, ali? Do lado... Tá. Tem um fantasma. Quem tá vendo a gente pelo YouTube, no papel vai de ver que o papel aqui, de parede do Vitor aqui, ó. Você tem aqui o fantasma, né? Que tá aqui em cima. Você tem, cadê o Taskmaster? É a caveira aí, ó. Esse aqui não, esse aqui é Ossos Cruzados. É mesmo. Esse é Ossos Cruzados, eu não tô vendo. Esse é o Ossos Cruzados, porque ele não tá aí, não. Tá não, tá certo. Eu só vi a cabeça ele tá atrás dele ali, a gente não tá vendo ali. Tá atrás do Golias ali. Tá atrás. O fantasma é do lado do Ossos Cruzados. Não é porque eu vi a cara de caveira, eu fiquei feliz por isso mesmo. Vermelho. Mas se ele não tivesse estampado aqui, a gente tem os Ossos Cruzados, a gente podia passar desapercebido, sim. É mesmo. Mas falha minha. Mas assim, também tem o Sentinela. O Sentinela nunca fez parte também, né? Aliás, ele nem faz parte. Não, assim, nem no filme a gente pode considerar que ele faz parte. Aí, vamos lá. No final das contas. No filme, a gente não tem ali uma nova apresentação de origem de herói. Exceto do Sentinela. Do Sentinela. Que ele é, assim, ele não é um vilão, mas ele se torna uma ameaça, né? E eles vão lá resgatar e tal, e eles fazem aquela cena ali deles passando pelos diversos quartos, né? Dos cômodos das memórias. O escape room. O escape room deles lá. Que difere das outras séries ali, porque quando você tem 1, 2, 3, 4, você apresenta no primeiro a formação do personagem, do herói, de onde que ele veio, né? De onde surgiu a armadura do Homem de Ferro.
e por aí vai. Onde é que o Homem-Formiga, a história do Pantera Negra. E lá ali você tem personagens que você não necessariamente precisa ver a história para entender. Você pode assumir que eram heróis e pronto. Eles pincelam alguma coisa de cada um ali ou para lembrar, ou para talvez livrar as pessoas que... Ah, não, já tá bom saber que esse cara de vermelho aí parece... Ele fala que ele tem soro super soldado soviético e mostra ele no auge lá, dando lá junto com o governo soviético. Mas o Bob, eles criam a trama dele se tornar uma ameaça para apresentar ele como um personagem. Assim, eles não conseguem não colocar a história da origem do personagem. Porque, na verdade, a origem o Vitor, eu acho que ia trazer essa origem do Sentinela dos quadrinhos, né, Vitor? É uma origem muito diferente, Nossa, né? É uma origem assim, mais complicada de se trazer para uma tela hoje em dia, né? Nessa pirâmide que existe, né? Cara, o Sentinela, ele é o seguinte, ele foi um personagem que foi... fizeram um retcon pra introduzir ele no passado, entendeu? Uhum. Ele foi publicado pela primeira vez em 2000, mas como se ele tivesse tido a memória dele apagada, e aí ele... e todo mundo no universo Marvel perdeu também. Só quando ele começa a aparecer de novo, eles lembram, mas ele conviveu com os heróis desde a época do começo dele, entendeu? Ele tinha uma origem, tipo o de Capitão América, assim, no começo, entendeu? Era assim, ele era um cara tal, que submeteu a um programa do governo, então fez um tratamento com ele e ele ganhou o poder de 1000 sóis explodindo. Só que, na verdade, depois descobriram que ele era um viciado que invadiu uma instalação lá de pesquisa para procurar droga. Aí ele chegou lá e aplicou nele tudo que tinha lá e virou Sentinela. Resumindo a história. Ou seja, não não é aplicável normalmente. Não tem como você saber como criar um outro. Então não tem muito jeito, não. E aí é o seguinte, ele realmente é uma criatura super poderosa. Ele, além de super força e vulnerabilidade, capaz de voar, ele tem poderes psíquicos, ele consegue manipular matéria. Ele já foi destruído, assim, explodido e conseguiu se reconstruir. Então, assim, ele é praticamente imbatível, ele é imortal, se for pensar assim. Só que ele tem depressão, ele tem dor de personalidade. Então, assim, ele tem uma série de problemas mentais que fizeram ele criar o Vácuo, que é ele mesmo. Então, o maior inimigo dele é o Vácuo. Na cabeça dele, ele fica lutando contra uma outra criatura, que é super poderosa, que só ele consegue derrotar e tudo. Mas, na verdade, essa outra criatura é uma manifestação dele. É a depressão dele. Então, é ele mesmo que vira essa criatura e ele mesmo que vira o Sentinela. Ele é um cara, assim, super poderoso. Sabe o que isso me lembrou, Vitor? Quando a gente cria ficha de RPG, né? Aí você tá montando assim, nossa, o meu personagem vai ser foda desse jeito. Aí vem o mestre e fala, não, você tem que botar um trem aí que seja uma desvantagem no mesmo nível, né? Então o cara é super poderoso, tem poder de 1000 sóis, mas o cara é quebrado mentalmente. Porque senão, efetivamente, ele não seria... só precisava ter ele no universo. E isso acontece muito, né, cara, com você. E assim, quando ele volta, ele conta que quando ele descobre, ele tem consciência que o Vácuo é ele, e que todas as mortes, todos os problemas que o Vácuo causou são culpa dele, ele pede a ajuda do Doutor Estranho e do Red Richards para poder fazer tanto o mundo quanto ele esquecer que ele era o Sentinela. Aí ele vira um cara normal, em teoria, entendeu? E o Vácuo some. Só que depois as lembranças começam a voltar e ele lembra que ele é o Sentinela. Só que no começo ele também não lembra que ele é o Vácuo. Aí, ao mesmo tempo que o Sentinela reaparece, o Vácuo reaparece também. Entendeu? E aí conta essa nova história. Desde então ele está no universo Marvel regularmente, e se ele se controlar, ele é uma força do bem. Se ele sai do controle, ele vira o Vácuo. Agora ele pode ficar uma coisa no meio ali também, entendeu?
com a mentalidade dos dois, meio que um mix dos dois, uma criatura meio, sei lá, meio cinza, que vai fazer o que ela quer, não necessariamente o que é bom ou o que é mal. Isso foi uma solução bem Mas, legal assim, no filme, né, cara? vou já tirar fora da mesa que é muito mais forte que o Super-Homem, Não é. máximo Super-Homem tem dó. É verdade. Quem é decenalto aí, ó, me desculpa, mas não tem chance, não. Ele faria o Super-Homem virar uma sombrinha? Puf. Ele não usa necessariamente o poder de manipular a matéria diretamente, assim, tá? Ele usa isso quando ele, por exemplo, ele vai se reconstituir ou ele quer fazer um feito que é muito difícil de força física, ele faz com a força física, mas aparentemente, mas ele está usando essa força mental também. Então, assim, ele não precisa de fazer o Superman virar sombrinha, ele distribui na porrada. E isso é legal, né? Com o filme, ele tratou. Como é que é legal um roteiro bem feito, né? Ele apresenta esses personagens super poderosos. E aí, quem pensa assim, sempre no futuro da Marvel, fala, pô, como é que eles vão tratar esse cara no futuro? Como é que vai ser? É o problema que eles tiveram lá com a Capitã Marvel, né, cara? Que eles tiveram que dar uma nerfada nela. Como é que eles vão fazer? Agora. Acho que eles não nerfaram, não, deixaram nem do jeito. Não, depois você vai ver que ela. Ele tem que sumir com ela. Exatamente. Isso. Some com ela, porque aí se ela estiver lá, já resolve tudo. É porque eles fizeram ela pra ser lacração. Aí o trem deu errado, aí eles deram uma apagada. E aí, com o Sentinela agora. Vai lacração, eu não sei se você tá sabendo também, mas o Pantera Negra agora é um cara branco. Não. E agora? Não. Para-se. Nos quadrinhos. Para-se, já tá. Tô falando sério. E agora? Nos quadrinhos? Vai chorar também? Cara. Mas vamos lá. Vamos confundir com o White Tiger. Tá confundindo com o White Tiger. Vitiligo, sei lá. Bom, mas vamos focar aqui. O White Tiger não é branco, ele é latino. Mas ele é white. É igual a gente, mas ele é white. Mas então, voltando ao filme, né? Qual que é a solução que eles criam, né? Que ele sai em constante luta ali com o vácuo. Então, assim, ele não vai entrar, ele não tá dentro do time dos Novos Vingadores. Ele não pode, tá? Senão ele não pode. Então, assim, na verdade, o que ele fica lá curtindo ali, lendo livro, tudo. Ele não vai entrar em ação. Curtindo, eles estão cuidando dele. Cuidando dele, mas tipo assim, ele não entra na ação. Por mais que seja uma coisa que... ele tá ali pra eles vigiar ele. Exatamente, mas eu falo o seguinte... ruim, eles vão ter que lutar contra ele de novo. Pois é. E aí é o seguinte, independente da ameaça, ele vai ser um cara que não vai entrar, porque se ele entrar, a chance do vácuo aparecer e piorar a situação é maior. Então fica nesse. Então isso foi uma solução muito boa com esse tipo de personagem, né? No futuro eles vão acabar fazendo alguma coisa em que ele vai se redimir, um troço assim. E trazendo uma curiosidade, você sabe que não era o ator chama Levi Spuma, né? Não era ele que foi escalado, né? Levi Spuma. Não era ele. Quem foi escalado foi o Steven Yeun, que era pra quem não sabe, é o cara que fez Walking Dead e é a voz do Invencível, né? Que ele só não atuou por causa dos atrasos que ocorreram com aquele caqueré dos roteiristas em 2023. Então teve problema de agenda. Então por isso que escalaram o Levi Spuma. E aí, no filme, no roteiro, tem uma zoeira, né? Ela chega pra ele e fala, você é invencível. Tem uma zoeira muito legal no roteiro sobre isso. E esse cara é filho do Bill Pullman. Esse roteiro foi feito quando era outro cara. Aí eles mudaram o ator e não mudaram o roteiro. Mas e é legal, né, que também é uma curiosidade, né, mas aí é uma coisa... O Levi Spuma, qualquer outro papel que ele fez bem recentemente... Ele era um dos cadetes do Maverick, lá do Top Gun. E qual que era o nome dele? Bob. É mesmo? Ele era o Bob. Eles ficam até perguntando, ele tá lá quietinho naquele bar que vai todo mundo se conhecendo, né, no começo. Eu não vi isso, não. Nossa, cara, você tem que ver, muito bom. É bom. Aí eles estavam lá quietinho e falam, quem que é você? Eu sou o Bob. É muito bom, cara. Não, e é legal porque Bob, né? Esse Bob ficou besta, né? Pro enredo, né? A grande ameaça é o Bob. É o Bob. Não, aquela cena que o Soldado Invernal captura todo mundo, tá conversando, e os caras estão falando, o Bob! Aí ele atende o telefone,
Bob? Bob! Eles ficam falando 300 vezes Bob. Cada uma numa expressividade, num tom de voz É legal que é o seguinte, esse filme ele conseguiu ser divertido. Cara, me lembrou a primeira Mas, fase. antes de passar... Me lembrou muito tipo aquela assim, experiência da primeira fase dos filmes da Marvel. O Sentinela não é igualzinho à história de origem. Mas achei que eles conseguiram contar de uma maneira que manteve a essência, que foi bem parecido. Ficou assim. Deu a complexidade, né? A história do conflito interno, dos problemas que ele tem de vício, dos problemas psicológicos. Ficou legal. A própria função da criação do grupo foi interessante, né? Que teve não tem a ver com os quadrinhos. Não tem a ver com quadrinho, mas teve a concepção de se criar um grupo, né? Que você teve aquelas cenas pós-crédito do recrutamento, muito lembrando a primeira fase da Marvel, que aparecia lá o Nick Fury recrutando a galera, né? E de repente tem uma ameaça e todo mundo se junta. O Agente Vermelho, né? É muito bom, cara. Não, ele é muito... Cara, eu adoro o sotaque que o ator... Agente Vermelho ou Estrela Vermelha? Eu misturei os dois, né? Guardião Vermelho. Guardião Vermelho. Nenhum nem outro. Na verdade, eu quis elogiar os dois ao mesmo tempo. Mas eu adoro sotaque. Na primeira vez que a gente falou sobre o filme da Viúva Negra, eu tinha falado muito sobre o sotaque Ô, Paulo, você sabe que uma das críticas que eles têm é falar que eles não aguentam mais o sotaque do David Harbour e da Helena Belova. Que é muito artificial, que é ridículo. A Flora está comendo muita crítica disso. A da Helena Belova. Eu gosto. Eu tive uma crítica no primeiro filme que eu falei com vocês. Ela como uma espiã. Ela não consegue disfarçar. Ela como uma espiã, ela não consegue conversar porque o espião ele tem que ser imperceptível. Se ela conversa, se ela tenta passar por americano. Ator que é de outro país dando entrevista em inglês? Claro, a gente pode falar do Tom Holland. Não. Quando ele dá entrevista, ele fala com sotaque. Ele fala. Agora, quando ele vai fazer um papel, ele faz perfeito. Perfeito. Então, e aí, você imagina o espião. Se por acaso ela tivesse que se infiltrar como espiã, ela ia falar perfeitamente. No dia a dia normal, ela vai falar com o sotaque dela que acontece. Não, mas e no filme, ela não teve nenhum momento de espiã. Não, mas nesse até que não. Teu argumento nesse não. Errado. Nesse não. Mas no Viúva Negra teve. Não. Teve. Que hora que ela teve, conversando com americanos. Mas que horas que ela teve que fingir que era outra pessoa? Cara. Eu não lembro, não. Eu só sei que eu achei que nesse filme ela tá... Não, eu não lembro de nenhum nem outro. Eu só acho que nesse filme ela tá com menos sotaque. Eu achei que ela tá com menos sotaque. Tava menos sotaque. Eu já ia falar, nesse não me incomodou, não. Das críticas. Nesse não me incomodou. Não, eu achei que o sotaque dela nesse filme, nessa série, não, nesse filme, e no filme da Viúva Negra difere, ela tá com menos sotaque. E teoricamente um espião, se for falar qualquer uma língua, ele não vai ficar... uma língua inglesa bem falada, uma língua com sotaque. Isso confunde a cabeça, também, isso entrega. Mas também... Mas isso releva, foda-se. Porque também o cara não fala 5 línguas sem Inclusive, a gente tem que relevar porque ela fez a maior cena de perigo, né? Aquela pula do prédio, é ela que pulou. Ela tá amarrada com o cabelo, eu vi a cena. Ela não teve dublê ali. Então, assim, sotaque, relevar. O Guardião Vermelho muito bom. Eu não acho que o sotaque tá errado, não. Eu acho que o Guardião Vermelho é muito bom. Eu acho massa o sotaque dele. O sotaque tá trabalhando com o americano agora. Agora, o sotaque dele é muito bom. Ele tem o sotaque porque você pensa, ele gosta de ser o quê? Reconhecido. Ele quer ser reconhecido. Então, o fato dele falar com sotaque é pra referenciar o que é a origem. Se um cara precisa ter sotaque, é ele. Cara, o David Harbour é muito bom ator, né, cara? Ele é excelente. Ele convence demais. Ele é um caboclo que tem carisma mesmo, né? Ele virou motorista de... No Hellboy não funcionou, não. Mas eu acho que ali já acho que foi mal dirigido. Tem ali questão de roteiro, tem questões ali também de concepção de arte, do Hellboy, descabelado, né? Descabelado. Mas é porque eu penso nele lá no Stranger Things e nos dois papéis dele com o Guardião Vermelho. Guardião Vermelho. Guardião Vermelho. O agente vermelho americano. Especial.
você importa com... Você acha legal, você quer ver ele em ação. Eu acho assim, ele traz uma coisa idiota e interessante ao mesmo tempo. Porque assim, ele é muito forte e tal, ele tem um soro e tal, mas... Você tá mais preocupado em ver ele tentar convencer as pessoas do que mentir usar a força. É aquele negócio de roteiro, né? Aquela conversa dele com o Bucky sobre o tipo de soro, né? Cara, que ótimo! Aquilo é quadrinho, cara. Aquilo é quadrinho, Você tá cansado? cara. Você tá cansado? Não, eu não canso. Também, né? Eu também sou soro. Soro, como é que era o soro dele? O é russo, o outro Não, é soviético. Não, Hydra, da Hydra que eles falam? Da Hydra. E o Capitão América é o americano. E o... Só faltou um technology. Tecnologia. Tá, ali tá um monte de gente cheia de soro, né, cara? Porque até o próprio... O Sentinela encheu ele de coisa também. No fim das contas, ele fez um soro. Quem não tem soro ali é a... Viúva Negra. Não tem nada. Não tem, né, A Fantasma não tem, mas na verdade ela teve um acidente ali, né? Querendo ou não ter uma alteração, né? Não foi um soro, mas houve uma alteração. Ela não tem superpoder. Não tem superpoderes, assim, tipo, via soro, né? O resto tá todo mundo sorado. Eu gostei desse filme. Eu gostei. Cara, eu tava com expectativa lá embaixo. Eu também. Eu tava com expectativa, assim. Ainda mais depois do Capitão América, falei, cara... Então tá, então vou deixar lá embaixo. Mas me surpreendeu, me deu a mesma sensação da primeira fase da Marvel. Me deu aquela sensação do quando a gente vê o Guardiões da Galáxia, sabe? Aquele negócio... não vou esperar muita coisa, aí o trem entrega bastante. Você vê que a energia entre os atores é muito boa. Cara, tem foto do set que os caras estão se zoando. Cara, você vê que eles estavam gostando de fazer aquilo. Eles estavam se entregando para aquele papel lá, cara. Eu achei divertido. E eu não tava com expectativa tão... Eu tava com expectativa mais baixa pro Capitão América. E o Admirável Mundo Novo. Esse eu tava com expectativa baixa. Aí quando eu fui assistir o Thunderbolts, eu já tinha subido um pouco. Eu já tinha subido um pouco. Você tinha subido mais? Já tinha subido a expectativa. E eu achei que foi bem divertido. Eu gostei. Fiquei com vontade de ver a sequência, né? E tem a cena pós-crédito. Tem. Né, trazendo o Quarteto Fantástico de outra realidade. E isso é legal você ter falado dessa cena pós-crédito, porque já tem um trailer do Quarteto Fantástico. E nele tem a nave, nesse trailer. E a nave do trailer do filme Guardiões do Quarteto Fantástico, ele tem 3 pontas na cauda da nave. Esse que aparece tem 4 pontas. É erro de continuidade. Pronto, resolvido, respondido. Ou nós estamos falando de outro quarteto. Nossa Senhora. Ô, Vitor, e você? Qual que foi a sua impressão do filme? Não, eu adorei o filme. É bem diferente do quadrinho. Mas eu me diverti bastante. Foi o melhor filme da Marvel esse ano, pelo menos. Eu acho que dessas últimas levas de filme aí, é o melhor mesmo. E, assim, eu sempre vou comparar com quadrinhos, porque eu gosto muito de quadrinhos, né? Eu acho que eles perderam muito essa oportunidade de criar esse grupo de vilões que tentam tomar o lugar de heróis, igual a ideia do quadrinho, que eu acho uma ideia muito boa, que é original e tudo, e depois deles quererem seguir o lado do bem, mesmo tendo uma rancadura interna, uma luta interna. Eu acho que é uma história assim, excelente por ter sido contada. Eles decidiram contar, até porque no universo Marvel do cinema tem esse vácuo que os Vingadores deixaram, né? Eles estão no mesmo, de certa maneira, eles estão no mesmo momento dos quadrinhos. Tem um grupo principal de super-heróis para proteger o mundo. Os principais heróis sumidos, mortos. Então, eu acho que perdeu essa oportunidade aí. Eu acho que foi legal. Gostei demais, diverti tudo. Só fico triste de ter perdido essa oportunidade de fazer isso aí. Eu acho que mesmo... Teve gente que falou assim, a resolução do Bob ali era muito previsível, todo mundo abraça ele, fica bem, todo mundo dá a mão e faz pirandinha e resolve o problema. Eles ganharam com o coração. Ganhou com o coração. Vai, planeta. Vai. Mas eu acho que
que ficou legal, não ficou ruim, não. Não Não, é eu aquele acho. filme assim, melhor filme do mundo, não sei quem, Cara, foi tudo. a melhor solução, Mas cara. Foi a melhor solução. Porque eles não iam vencer o Sentinela na porrada. não tinha outra Não maneira de vencer o tinha outra Sentinela. maneira. Então, assim, a batalha não era física, era mental. A batalha É. ali era mental. Então, assim, e todos ali estavam meio quebrados. Né? Isso E foi, então, teve muita coisa legal, assim, eles salvando os bystanders lá, né? A população normal e tudo. Deu uma certa ansiedade, deu um medo de mais alguém morrer ali, sabe? Ele matar a Dos menininha foi personagens pesado, principais. cara. Do jeito Quando que- foi sumindo as pessoas, mas igual quando no some final aquela da história você viu menininha, que dá não um morreu, né, impacto cara? grande. Né? A única coisa que Então, eu achei achei legal. sacanagem ali, e aí depois eu percebi depois, assim, por que foi, eu acho que a morte da Taskmaster logo no início. começo, né? E ela tava em todos os cartazes Ela e tava em tal, todos os né? cartazes. Então ela logo de começo foi assim, pô... Porque foi uma das coisas mais criticadas do filme, né? Da Viúva Negra, né? O Taskmaster, que é um personagem muito legal, todo mundo gosta nos quadrinhos, aparecer desse jeito, né? E talvez com essa nova fase eles tragam um outro, né? De uma outra realidade, assim. Sei não. Né? Não sei. Mas o... A Você falou... diretora falou que matou o Taskmaster no começo para a audiência ficar com medo do que poderia acontecer com os outros. É. Então, se a morte foi proposital, perguntaram para ela, não sei quem matou ela, por quê? Porque tem uma rejeição grande dos fãs em relação ao personagem. Ela, não. Eu escolhi matar ela para dar perigo para os outros. Eu não Entendeu? sei, eu acho que talvez Ele morreu muito rápido. eles podem estar pensando em aproveitar esse personagem com uma outra Eu acho que não. origem. O pessoal não quer diretora falando. Porque esse é um personagem que foi muito... É muito quisto, né? O pessoal gostaria de ver mais do jeito que foi nos quadrinhos. Mas você falou de oportunidade, né, Vitor? Que perdeu a oportunidade de ver essa origem dos Thunderbolts. Mas eles estão aproveitando outra oportunidade que a gente viu muito no quadrinho, né? Que é os grupos, né? Vingadores paralelos, né? Que agora você tem ali na cena final, você tem uma conversa do Buck que tá tentando conversar com o Gavião pra poder eles manterem a marca, né, do Vingadores. Eu achei legal os uniformes. Vingadores Zzz. Vingadores Zzz. Que é uma zoeira. Na hora eu lembrei de Age of Rock, né, que eles criam uns grupos lá de boy band, né, e o cara que era do rock acaba entrando levado pra uma boy band, que é não sei o que, Ziz com 2 Z's. Eu não sei o que é isso, não. O que é isso? Age of Rock você não vai gostar, que é um musical de rock. Né? Então tá bom. Então você não vai ouvir. Nunca vou ouvir. Ele é uma grande homenagem ao rock, né? Nesse musical famoso. Eu acho que vale a pena ver. Né? E tem esse momento que o cara lá, quando ele tá pra estrear como roqueiro, vem a onda do boy band, a gravadora manda ele pra dentro de uma boy band. Que é não sei o que, Ziz com 2 Z's. Na hora eu lembrei. Mas o que eu quero falar assim, que agora você vai ter lá os Vingadores, né, oficiais, os Vingadores não oficiais, e tem uma época, né, Vitor, que a gente chegou a ter umas 3 ou 4 Vingadores, né? Grupos chamados Vingadores alguma coisa. Jovens Vingadores? Não, nem era Jovem Vingadores, eram Vingadores. Porque a gente achou que ia ter Jovem Vingadores com a filha do Gavião. Eles falam que ainda vai ter. Tá se desenhando, né, cara? Tá se desenhando ainda isso. Tomara que tenha. Tá se desenhando há um tempão, já podia ter feito. Já nem vão ser mais jovens. O que vocês estão esperando disso daí pra frente? Qual que é o impacto que vocês esperam disso pra frente? Cara, agora o que se desenhou agora é esse multiverso colidindo, cara. Esse é o desenho dessa nova fase, né? O que eu vi recente, tem, sei lá, umas 2 semanas, um dos executivos lá da Marvel falando que teve uma renovação lá da parte de cinematografia, porque eles lançavam muitos filmes, as coisas floparam, então aí começaram a cadenciar mais, soltar menos coisa e não uma enxurrada. Ele falando que ele tem que lançar mais, provavelmente por conta da aceitação que teve do Thunderbolts. Porque a fábrica de dinheiro que foi aquela sequência de filmes até o Ultimato,
ainda é uma meta para eles. E vão lembrar o seguinte, né? Eles estavam vindo de filmes com um orçamento alto que meio que floparam. Esse aí não foi um dos maiores orçamentos, foi 180 milhões. E ele já fez 369 milhões de bilheteria. Ele não arregaçou, não foi. Não vai atingir 1 bilhão. Não, nunca. 1 milhão. Não. 1 bilhão. Ele não vai fazer mais muito. Não é um Transformers, né? Nossa Senhora. Eu não sei porque ainda faz Transformers. Igual o Velozes e Furiosos. Igual o Velozes e Furiosos. Então esse vai fazer. Agora não sei como é que é. Já mandaram o carro pra lua, né? Pro espaço. Todo mundo gosta de falar que a moda agora é falar filme de super-herói cansou, não tem mais que fazer isso, tem que fazer outros filmes, filme arte agora, não sei o que, questão de espaço. Aí estão falando que Thunderbolts foi um fracasso também, financeiro. Não. Ele gastou 170 e poucos milhões, né, para ser feito, só que a Marvel investiu 100 milhões no mundo de propaganda. A Disney, né? Então ele gastou 380 milhões. 280 milhões. 270 e alguma coisa. E ele arrecadou até agora, eu dei uma olhada no box office agora, está 371 milhões no mundo. Já tá maior do que eu vi. Então ele gastou 270, né? Tá com saldo de 100 ganhou milhões. 370, ganhou só 100 milhões. E vão lembrar aí também que isso é um fracasso. E vão lembrar também que filme de herói, principalmente filme de herói, né? Outros filmes também, por exemplo, de games, essas coisas, trabalham muito o quê? A venda de licenciamento para brinquedo, para outros tipos de objeto de decoração, não sei mais o que. Então, assim, ali existe um dinheiro que não é contabilizado. Então, assim, esses personagens, né, eles ganharam uma proporção muito grande. Então, assim, vai ter uma arrecadação muito grande de brinquedos. Mas aí eu te digo, a gente mesmo assim, 100 milhões é... 100 milhões positivo. Não, ele é totalmente positivo. Não, é positivo. Ele é positivo. Deu a franquia, né, novamente. Deu um fôlego. Deu um fôlego muito que eles façam produções mais baratas esperando menos e não esperando Ultimato. E aí você consegue seguir. Agora, a gente teve na Disney recentemente e a gente não viu 3 coisas que foram lançadas com grande aceitação de público. O Thunderbolts ainda não estava... ainda não estava no... Ele estreou na semana que a gente estava lá. Ele ainda não estava no auge da mídia e coisa e tal. Mas tinha Thunderbolts, que geralmente eles lançam os bonequinhos antes, né? Inclusive já lançaram o bonequinho do Quarteto Fantástico. Você tinha Andor, que é da Star Wars, que é da Disney. E tinha o Demolidor. E a gente não achou nada dessas 3 mídias para comprar. Então, assim... Eu não sei também se eles estão com expectativa de fazer dinheiro com camisa, boneco, chaveiro, essas coisas, porque nas lojas você vendia de sempre, que eram da saga anterior. E da saga dos 3 filmes que a Disney lançou, que foram sucesso de bilheteria, apesar de serem uma bosta. Um deles, o supra-sumo do suco do cocô, que é o episódio 8. E eles ainda vendem isso como sendo o que tem pra tentar até salvar, né? Mas, cara, que foi 7 bilheteria, tipo a 20ª maior bilheteria do todos os tempos, tá o episódio 8. 7 ou 8. O 9 que já teve uma caída. Então, assim, eu acho que também eles não vão mais gastar tanto dinheiro pra tentar ficar torcendo a coisa pra tirar. Eu acho que eles estão meio igual gato escaldado, né? Se eles estão ali preparados, que eles não são bobo, né? Já deve ter uma coisas engatilhada e olha, deu sucesso, atingiu o negócio, vão soltar. Vão soltar mais um. Isso assim, de pouco em pouco eles vão movimentando as coisas. Eu acho que eles tiveram um problema financeiro com principalmente quando eles estavam lançando 6 filmes no ano, não sei mais o que. Estavam lançando muita coisa e não tava. E era muito dinheiro jorrando, cara. Né? E aquele negócio, você joga um perde, outro ganha, mas fica um. Agora tá assim, talvez seja mais sustentável. Assim, o risco é menor se você tiver uma projeção de ganho dentro dessa querendo faixa, ou não, né? o ano passado o filme do Deadpool, né? Que arrebentou, né? Arrebentou, cara. Arrebentou. E deu E dele sim a gente viu muita coisa. O negócio é o seguinte, as lojas dos parques, elas focam em vender merchandising que tem a ver
com os brinquedos. E mesmo coisas novas e tudo, você vai achar tanto em loja online quanto loja física, mas não necessariamente no parque. O parque, ele vende o que tem a ver, na sua maioria, tem outras coisas também, mas na sua maioria ele vende coisas que tem a ver com as atrações que tem ali. Mas a gente viu... Então você não vai ter o mais... Você quer o brinquedo mais novo do Star Wars, tá? Não vai ser no Não, mas a gente viu a camisa, brinquedo, boneco do Deadpool e Wolverine. Eles tinham... Mas Deadpool e Wolverine tem um tempo mais. Mas tinha. Mas tiveram. Mas não é assim. O que tá... Igual o Thunderbolt, a gente estava lá no parque quando lançou. Lá em New York. Não era pra ter, eu concordo. Mas alguma coisa tinha que ter. Agora, eu coleciono Star Wars. Eu não tenho quase nada de Andor vendendo, cara. As coisas que tem de Andor vendendo são ainda coisas da primeira temporada ou de Rogue One, que tipo, estão sendo relançados. Então, porque não teve um sucesso crítica grande e Thunderbolts não tem tanta coisa. Eu vejo essas coisas, aparecem para mim. E assim, eu como imprimo um bocado de coisa, quando você tem uma coisa que estoura, você vai ter um monte de gente fazendo bonequinho lá de modelagem 3D para você imprimir as coisas legais que você tem. Não está tendo tanto. Então, assim, isso é a galera do universo que produz, eles mesmos. Então, assim, eles não estão vendo o bonequinho e também não estão produzindo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você ver o que tem de... Você comprar o que tem de novidade de qualquer coisa, mesmo seja da Disney e tudo, não é no parque onde você vai achar isso mais, não. Pode até ser que tenha, mas você vai achar isso online, nas lojas, fora, entendeu? Da Disney, tudo. Não, querendo ou não, é isso aí, né, Vitor? Eles estão ali focados em quem vai vender mais ali, né? Eles estão focados no galera que tá ali no hype tudo, ali do momento e vai vender o que tá no momento ali, né? Aqui, deixa eu falar com vocês. Tem uma ouvinte nossa chamada Thaís, né, Figueiredo, que ouve a gente direto, e ela ficou sabendo, né, que a gente ia gravar Thunderbolt, ela mandou a opinião dela sobre o filme. Legal. E aí eu já quero deixar vocês que estão aí, vão lá também no nosso grupo do WhatsApp, né, que a gente vai abrir para vocês mandarem, por exemplo, as opiniões pra gente ler. E também vão lá no YouTube, comentem, que nós vamos começar a ler os comentários lá também. Então deixa eu falar o que ela mandou. O que a princípio era apenas mais um filme Marvel me levou ao cinema sem praticamente nenhuma expectativa. Me surpreendeu positivamente, uma história que não tenta chamar uma atenção sobre um possível novo grupo intitulado Os Novos Vingadores, mas sim chama atenção sobre diversos aspectos psicológicos e profundos de cada personagem, que não sabe se identifica com vilões ou se querem ser reconhecido como herói. A narrativa e construção do filme leva ao amadurecimento de personagens ao longo do enredo, mostrando que são humanos como qualquer outra pessoa. Cenas bem ensaiadas, toque de humor no momento certo e aprofundamento de personagens que vimos apenas por pouco tempo em outro filme. Marvel. Thunderbolt acabou deixando aquele gostinho de quero mais. Cara, isso aí foi a Thaís que mandou. E Thaís Figueiredo, tá aí, ó. Sua opinião. Você quer ter sua opinião? Manda pra gente lá no grupo do WhatsApp também. Já vai soltar lá o que a gente vai gravar. Se você não mandar, você não tem sua opinião. Isso aí. Cara, ela escreveu melhor do que muito resenha crítica. Não é? Eu falei, na hora que ela mandou, eu falei, uai, você tá bem crítica aí. Ó. Excelente. Eu e o Vitor, a gente que é velho, a gente lia eu crítica. Sou novinho, né? Você é novinho. Cara, a gente pode fazer uma conta aqui. Quantos papas você viu? Eu vi 4. Pois é, eu e o Vitor vimos 6. Vocês viram 6? Então você é novinho. A gente pode conversar em papas. Vocês viram 6 papas? 6, depois você pode olhar, pode pesquisar. Então tá bom. Vamos lá, ganharam. Esse argumento eu não vou. Não dá, esse não dá. A gente... Isso, Humberto, se olhar só esse CPF seu novo, né? É o novo, exato. Tem os outros... pra você poder... Nossa, mudar parecer muito mais. que você é um humano normal. Mas a gente lia as resenhas em jornal quando saía, lembra? Assim, aí você tinha lá o filme, aí tinha uma resenha. Tinha umas resenhas que era mal escrita e você acabava não assistindo. Não, tinha resenha que você via que não foi escrito pela própria veio da produtora. Da produtora, né? tipo esse que você pegava numa revista ou numa outra, tava a mesma frase, a mesma coisa. E a Thaís foi bem, que ela podia fazer resenha pra jornal. Você sabe, ela é. Eu descobri que ela é uma das fãzaças de Harry Potter, conhece tudo o universo. Eu falei, no dia que a gente for falar de Harry Potter, a gente chama ela aqui pra participar. Boa.
Pode sim. Tá vendo? Você que participa lá do nosso WhatsApp, você pode servir aqui também, Ale. Só tem vantagem, cara. Só tem vantagem. É isso aí. Bem, é isso. Aí eu queria, pra gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Vocês podem pegar pelo universo cinematográfico da Marvel, mas também pode pegar pelos quadrinhos. Eu queria que vocês acrescentassem um personagem para fazer parte dos Thunderbolts. Eu queria muito ter visto o Barão Zemo, que já apareceu no Guerra Civil. Uhum. E também apareceu ali na série do Falcão e Soldado Invernal. Sim. Eu achei que ele ia aparecer, inclusive, né? Cara, eu vou falar com base em única e exclusiva vontade minha de um herói que eu gosto pra caramba, que fez parte na revistinha. Não vai ter nenhuma forma de encaixar que não seja marretando no filme. Mas já que a opinião que eu queria o Luke Cage, cara. Que tá aqui no... Cara, mas se você pegar... Aliás, tem chance dele aparecer. Tem chance dele aparecer. Se você pegar que eles pegaram... Demolidor. Se vocês pegaram a série ali e transformaram ela um pouco canônica, né? Ele, no final da série dele, ele se torna mais ou menos um vilão. Porque ele assume ali o papel ali do Boca de Algodão lá. Cara, assumindo a boate ali. Eu sempre gostei do Luke Cage. Sempre foi um personagem que eu gostei pra caramba. E o ator é muito bom. Aquele ator é muito bom, né? O ator casou direitinho com então, assim, eu queria ter Luke Cage só porque eu quero e pronto. Eu não preciso explicar pra ninguém, não. E você, Vitor? E você, Vitor? Eu deixo o Vitor escolher 3. Nossa senhora. Porque ele vai sofrer lá. Sério, ele tá sofrendo. Vitor, você pode escolher 3. Não, porque pensando assim, do universo 616, do universo 616 não, do universo cinematográfico, velho, eu não tenho nenhum assim, eu quero ver ali, gostaria de ver ali, não. Achei que ficou bom do jeito que fez. Agora, eu gostaria que tivesse sido mais parecido com um quadrinho. E eu acho que a personagem Soprano, ela é muito interessante. Ela veio de assim, quando eu era criança, tinha pais que eram abusivos, ela fugiu de casa, aí descobriu que era mutante, aí juntou com outro cara que era mutante também, e ele já era um vilão, aí ela passa a ter um relacionamento abusivo com ele também. Quando esse cara morre, ela fica meio perdida, e aí tipo assim, você vê que a pessoa é uma pessoa que era boa, mas por falta de orientação, acaba indo pro lado errado. E quando ela tem oportunidade, ela faz o que é certo. Então, assim, eu gosto muito da personagem dos quadrinhos. Nos Thunderbolts, pra mim, ela era a alma do Thunderbolts. E eu gostaria de ver ali. Agora, eu lembrei que agora, um que está no universo 616 e que eu gostaria de ver lá, quando o Luke Cage era líder dos Thunderbolts, eles viajavam através do monstro do pântano. O monstro do pântano pode abrir portal em qualquer lugar. Aí ele ficava na balsa, que era a prisão de segurança máxima para super vilão. A base dos Thunderbolts era lá, né? Luke Cage ficava lá e eles usavam o monstro do pântano para abrir portal e viajar. Então, sei lá, só para colocar uma coisa diferente aí. Igual você fala, tem muitos super soldado ali e tal, né? Só esse vilão. Aí você coloca um cara que é totalmente diferente. Interessante. Tem uma história dela entrar no MCU, a Soprano entrar, né? Pra frente. Isso aí já teve tinha uma história até um filme do Monstro do Pântano, uma série. Tinha uma história também. Não, eu falo da Soprano. Não, o Monstro do Pântano tem na série do Lobisomem. O Monstro do Pântano, não. O Monstro do Pântano, não. Era o que aparece na o série Homem do Coisa. É o Homem Coisa. O Monstro do Pântano eu falei Monstro do Pântano, falei errado. É Homem Coisa. É Homem Coisa. Toda vez que eu falei Monstro do Pântano, eu nem tá. Homem Coisa. Ele então tá aqui, no seu papel de parede, ele tá aqui no canto superior direito. É Homem Coisa. Sim, Homem Coisa, ok. O Monstro do Pântano eu achei estranho. O Monstro do Pântano é da DC. É da DC. E o Homem Coisa da Marvel. Eu achei estranho. Falei, teve uma série que teve um crossover, ok. Não, mas como a gente tava perguntando aberto, até podia trazer, sei lá, alguém... eu falei errado. Toda vez que eu falei Monstro do Pântano, considero Homem Coisa. Ô, Vitor, você tem crédito. Você tem crédito, você tem crédito. Pode. Você pode dar uma vacilada. Você pode. É que é muito conhecimento quadrinístico. Você só não pode confundir o Batman com o Man-Bat. Aí não dá, não. Aí não pode, não. É isso aí.
Bem, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou frisar de novo. Você quer ter sua opinião, né, sobre algum episódio que a gente falou, vai lá no YouTube e comenta. A gente vai ler. Se você quer mandar uma opinião de um conteúdo que a gente está gravando, a gente vai colocar lá no WhatsApp. Nosso grupo do WhatsApp tá na descrição do episódio. Então é só participar do grupo lá, tá? E é isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima, pessoal, e que a força esteja com vocês. Tá na minha cabeça aqui, né? Falou, galera. Um abraço. Até mais.